Nossos objetivos hoje vão ser basicamente entender como o sistema endocannabinoide atua na regulação neural. Nós vamos ver que ele atua bastante na plasticidade do cérebro. Por quê? Porque ele modula vias, principalmente GABA e glutamato, que são vias modulatórias. São vias que modulam o funcionamento do cérebro inteiro. E o sistema endocannabinoide modifica essas vias. Então, ele tem bastante repercussão na plasticidade cerebral. Vamos entender um pouco da neurofisiologia e de como as substâncias atuam nesse sistema, tá? Tentando identificar pontos onde nós podemos fazer modificações com drogas para conseguir restabelecer funções do cérebro. Bom, aqui então um breve histórico a respeito dos canabinoides. A cannabis sativa, ela vem sendo usada por muito tempo já, do ponto de vista ritualístico, religioso realmente, já nos primórdios, e ela vem sendo usada também como droga de abuso. Agora, o uso medicinal também não é muito recente. Então, já faz muito tempo que se conhecem alguns papéis da cannabis em si, de regulação do comportamento. Então, existem alguns usos já medicinais que não são tão recentes assim. Na década de 60, se começaram a estudar os componentes da cannabis. Hoje em dia se sabe que na cannabis sativa a gente tem pelo menos 400 substâncias ativas biologicamente, e dessas 400, cerca de 60 são canabinoides. Então tem muitas substâncias biologicamente ativas. Isso torna essa planta uma fonte de substâncias potencialmente úteis na terapêutica. Quem começou esse estudo foi lá na década de 70, de 60, um autor chamado Mechoulam. Ele foi o primeiro a isolar o THC e a relacionar as propriedades alucinógenas da maconha, da cannabis, com o THC. Embora não seja ele o único alucinógeno, a gente sabe hoje em dia que não é, há outros, mas esse foi o primeiro e realmente ele é o mais importante. Então o THC foi estudado pela primeira vez nessa época. Só que ninguém sabia por que essa substância e as outras que começaram a ser isoladas eram biologicamente ativas. Até que na década de 90, com o advento de biologia molecular, de engenharia genética, enfim, se começaram a isolar os receptores do cérebro onde o THC atuava. E se então isolaram os receptores CB1 e CB2, que são receptores canabinoides, embora não sejam os únicos, tem outros. Mas esses são os que foram primeiro estudados e, por isso, são os mais conhecidos. Como se encontraram receptores, tem que ter agonistas endógenos. Não existe receptor sem o organismo produzir alguma substância que atue neles. Tá? E se descobriu a anandamida. A anandamida foi o primeiro agonista canabinoide endógeno a ser estudado. Hoje em dia tem outros, tá? Os mais importantes são a anandamida e o 2-AG. E é interessante que essas substâncias, esses agonistas endógenos, os canabinoides que a gente produz no organismo, têm a estrutura química muito parecida com a estrutura química do ácido araquidônico, que é um precursor das prostaglandinas,
que são mediadores de uma série de processos no organismo, inclusive a dor e a inflamação. Então, existe uma correlação entre os endocannabinoides, a dor e o processo inflamatório. Não só isso, tá? A gente tem muitas repercussões do sistema, mas essa repercussão na inflamação é interessante. Com o tempo, com os estudos se acumulando, se identificou um papel fundamental do sistema endocannabinoide na regulação da homeostase do cérebro. Então, ele regula toda a homeostase cerebral e toda a plasticidade cerebral. Processos como LTP, como LTD, como a apoptose de neurônios, como neurodesenvolvimento. Então, a gente tem um papel fundamental do sistema endocannabinoide nesses processos. Ele é um modulador, então ele regula os outros sistemas. Por isso que o efeito dele é tão disseminado dentro do cérebro. Alguns autores dizem que ele faz a interface entre o corpo e a mente, entre a parte física do cérebro e o comportamento do ponto de vista da plasticidade, das adaptações do comportamento aos estímulos. Tá? Plasticidade, como nós já vimos em outras aulas. Do ponto de vista da neurofisiologia, o que nós temos? Nós temos basicamente 2 agonistas endógenos, a anandamida e o 2-AG, que são os endocannabinoides mais importantes. Os 2 receptores mais importantes são o CB1, que predomina no sistema nervoso, sobretudo no central, e o CB2, que predomina no sistema imune. Tem uma correlação fundamental entre imunidade e sistema endocannabinoide, que tem a ver com o que também nós já vimos agora há pouco da inflamação. Tá? Inflamação e imunidade também são correlacionadas. Temos enzimas que degradam esses canabinoides endógenos, principalmente a FAH, a FA, que degrada a anandamida, e a MAGL, que degrada o 2-AG. E é interessante também que esse sistema, ele não acumula os canabinoides, ele não acumula os agonistas dentro do neurônio, porque os outros todos, o neurônio produz o neurotransmissor fica armazenado nesse neurônio, dentro de vesículas, dentro de bolsinhas. Quando passa o potencial de ação, tá? Quando o neurônio é estimulado, esse neurotransmissor sai de dentro do neurônio e vai agir. No caso do endocannabinoide, não. Ele é sintetizado sob demanda. Quando é necessária a presença do endocannabinoide, quando você precisa da ação dele, aí que ele é sintetizado. E é uma coisa que também diferencia esse sistema dos outros, é que a síntese é feita no neurônio pós-sináptico e ele vai agir na fibra pré. Então, ele vai da pós para pré, que é o que a gente chama de transmissão retrógrada, que é diferente de todas as outras transmissões. Os outros neurotransmissores, como a gente já viu vários, eles são produzidos na fibra pré, caem na sinapse e eles agem, principalmente na pós, mas agem também na pré, regulando a sua própria liberação. Mas no caso do canabinoides, não. O endocannabinoide é produzido na fibra pós, ele é liberado na sinapse, ele age na fibra pré, regulando a liberação de neurotransmissores, tá? E provavelmente ele tem alguns receptores pós, que ainda não se sabe muito bem qual é o papel deles. O papel que está estabelecido realmente hoje é o papel na fibra pré, regulando a liberação dos neurotransmissores, porque os outros neurotransmissores todos são produzidos e liberados pela fibra pré.
que é o que a gente vê nesse esquema. Ó, a fibra pós-sináptica, essa verde, ela vai produzir a anandamida e o 2-AG. Eles vão sair para a sinapse, essas bolinhas são os endocannabinoides e vão agir na fibra pré. Ó, receptores, tanto CB1 quanto CB2, na fibra pré. E você tem ali o efeito sobre a liberação do neurotransmissor que essa fibra pré produz, tá? Esse MT é o transportador de neurotransmissor. Então, existe a recaptura do endocannabinoide, tanto pela fibra pré quanto pela fibra pós, tá? A anandamida, ela é metabolizada na fibra pré, pela FAH, e o 2-AG, ele é metabolizado na fibra pós, tá? Pela MAG-L. Então, o 2-AG, ele entra na fibra pós, e ali ele é metabolizado, ele é biotransformado, ele é degradado. E ele se transforma em ácido araquidônico, que é um precursor do processo inflamatório, das prostaglandinas, tá? A prostaglandina não age só no processo inflamatório. Então, ela faz aquela proteção que a gente tem na mucosa do estômago, ela faz a coagulação do sangue, ela faz contração de musculatura lisa, tá? Então, tem vários papéis para as prostaglandinas, inclusive dor, inflamação e febre, tá? Manutenção da temperatura do corpo. E o ácido araquidônico, ele é um precursor das prostaglandinas. Para você sintetizar a prostaglandina no corpo, você tem que ter ácido araquidônico. E esse ácido é um produto da metabolização do 2-AG, que é um canabinoide. E a anandamida também, tá? A anandamida, ela também é metabolizada em alguns precursores, aí não da prostaglandina, mas do próprio ácido araquidônico, de fosfolipídios de membrana. A anandamida, quando é metabolizada, ela produz fosfolipídios de membrana que vão produzir o ácido araquidônico, tá? Então, a anandamida, ela é metabolizada dentro da fibra pré e o 2-AG na fibra pós, cada um com a sua enzima, tá? E eles são recapturados depois que eles foram liberados e agiram nos receptores, eles têm recaptura. Eles entram de volta na fibra pré e eles entram na fibra pós, para que lá eles sejam metabolizados e deem origem a substâncias que vão ser reaproveitadas pelo neurônio. Localizações principais desses receptores. O CB1, principalmente córtex, hipocampo, que é o centro da memória, cerebelo, que é o centro do equilíbrio físico do organismo, do corpo, e os núcleos da base, que fazem parte já lá do sistema límbico. O CB2, na microglia, células da glia são as células que fazem basicamente a alimentação do neurônio. Elas mantêm o ambiente onde o neurônio vive. Ele existe no sistema imune e em tecidos periféricos, fora do cérebro. Basicamente, o CB1 regula a neurotransmissão e o CB2 vai modular a inflamação. Aqui falando do CB1. Então, nós temos no hipotálamo, que você tem regulação do apetite, você tem nos gânglios da base, tá? Regulando o movimento, e o cerebelo também. No hipocampo, você tem regulação de memória. Córtex, você tem regulação de cognição. No núcleo accumbens, que é parte do sistema límbico, você tem a via da recompensa, a amígdala, que é o centro do medo, e o tronco cerebral lá embaixo, que você vai ter regulação de dor, regulação do centro do vômito, tá? E no hipotálamo também a regulação da temperatura corporal e também a regulação da nocicepção, que é a transmissão do estímulo doloroso. Então, percebam como isso
é disseminado e como a gente atuando nesse sistema, a gente está afetando várias funções encefálicas, principalmente com o uso de THC, que altera tudo isso. Aqui também localização de receptores. Então, os que estão em verde são receptores CB1, vermelho CB2, azul, ambos os receptores. Tá? Então, aqui já é uma coisa um pouco maior, tá? Claro que o CB1 predomina no cérebro, mas nós temos dele também em pulmões e no sistema cardiovascular, tá? E junto com o CB2, a gente tem no baço, que é um órgão basicamente que produz sangue e células sanguíneas, no cólon, tá? No intestino grosso e no sistema imune. Ah, tem CB1 no sistema imune? Tem. Por isso que tem uma grande correlação entre o sistema imune e o comportamento e doenças psiquiátricas. Por exemplo, alergias e depressão. Tem uma correlação entre isso, tá? Porque o sistema imune ele é muito afetado pelo cérebro, do ponto de vista comportamental, tá? E o contrário também é verdade. Então, alterações de comportamento alteram a imunidade. E o receptor CB2, onde ele predomina? No fígado, no pâncreas, em ossos. Tá? Temos também CB1 no sistema reprodutor e na musculatura. Mas é claro que ele predomina, pelo menos pelos conhecimentos que nós temos hoje, no cérebro. Tá? E o CB2 predomina no sistema imune. Mas a gente tem esses receptores mais disseminados do que isso. Aqui, o sistema endocannabinoide, do ponto de vista do neurodesenvolvimento. O desenvolvimento do sistema endocannabinoide, ele segue o que se chama de U-shaped pattern, que é o padrão em U. Tá? Então, ele começa na fase de feto, vai aumentando o funcionamento dele e a predominância maior é na adolescência, na puberdade, tá? E na fase de adulto jovem. Depois ele começa a diminuir novamente a sua produção, tá? A produção de neurônios desse sistema. O papel dele, fundamental, como nós já vimos, é a plasticidade do cérebro, mas o desenvolvimento dessa plasticidade desde a fase fetal, tá? Ativando aí vias metabólicas, via de segundo mensageiro são vias metabólicas, tá? Que são relacionadas, são ligadas com os receptores canabinoides. Então, você altera o receptor canabinoide por interação com o agonista, e aí você tem uma alteração metabólica do neurônio, que vai mudar a síntese proteica e que vai alterar a produção de várias proteínas dentro do neurônio, inclusive fatores de crescimento neuronal e fatores de apoptose neuronal. Tá? E que a gente tem a repercussão na plasticidade. O pico, tá, do desenvolvimento desse sistema é na puberdade. Ou seja, essa fase, puberdade, adolescência, é a fase de maior suscetibilidade do sistema aos canabinoides exógenos. Então, ao uso recreacional, por exemplo, da cannabis, e ao uso também de substâncias canabinoides como medicamentos. Então, o adolescente e o adulto jovem são os mais sensíveis à atuação dessas substâncias, porque neles o sistema endocannabinoide ele está no pico máximo de funcionamento e de desenvolvimento. Tá? Então é importante levar isso em conta também quando a gente vai usar esses medicamentos à base de canabinoides e quando a gente vai tratar pacientes
adolescentes, adultos jovens, que fazem uso recreativo de substâncias canabinoides, tá? Maconha, haxixe, skunk ou qualquer componente isolado aqui. Tá, isso aqui nós já demos uma olhada, mas vamos dar uma olhada de novo, que é o mecanismo de ação dos canabinoides na sinapse. Então, o neurônio pós-sináptico sintetiza o endocannabinoide, eles são liberados na sinapse, então eles vão atuar na fibra pré, onde na membrana da fibra pré tem receptores CB1, e isso vai inibir a liberação de neurotransmissores. Quais? Todos. Tá? Mas é interessante a gente lembrar mais do GABA, que é um modulador inibitório do cérebro, e do glutamato, que é um modulador excitatório. Então, tanto o GABA quanto o glutamato vão regular também eles o funcionamento das outras vias de neurotransmissão. Então, o canabinoide modula diretamente a liberação dos outros neurotransmissores, mas também modula pela alteração de liberação de GABA e de glutamato. Então, percebam como é importante o papel do canabinoide, tá? Do sistema endocannabinoide, na regulação da manutenção da homeostase, do equilíbrio fisiológico do cérebro, tá? E o nome disso é feedback inibitório retrógrado. Então, você faz um feedback negativo, um feedback inibitório, tá? Retrógrado, uma substância que vem da fibra pós, age retrógradamente, então age na fibra pré, fazendo feedback negativo ou inibitório, diminuindo a liberação de neurotransmissores. Aqui esse esquema reúne tudo que a gente viu até agora. Aqui na parte direita, nós temos uma produção e uma liberação, tá, da anandamida e do 2-AG, dos endocannabinoides. Eles vão agir no receptor CB1, tá, e no CB2 também, mas o CB1 aqui nos interessa mais, alterando a liberação de neurotransmissores. Alterando como? Reduzindo. Então, você vai reduzir, tá, na fibra pré, a liberação de neurotransmissores. O CB1 já tem esse papel estabelecido, e aqui do lado esquerdo, olha, desse neurônio pré, a gente tem um potencial papel do receptor CB2, estão vendo o ponto de interrogação? Nesse mesmo processo, tá? Mas até agora não se estabeleceu isso. Se estabeleceu o papel do CB1, tá? Então, receptores, CB1 predominando no cérebro, CB2 no sistema imune. O THC, ele atua nos dois. O THC é um agonista tanto de CB1 quanto de CB2. Os endocannabinoides também. Anandamida é o vermelhinho, o 2-AG é o amarelo. Eles vão ser agonistas dos dois. Parece que a anandamida, ela tem mais afinidade, ela age mais no CB1 do que no CB2, tá? E o 2-AG é a mesma coisa para os dois. O canabidiol, tá? O CBD que tá aqui, olha, verdinho, ele não age em receptores. É uma das vantagens do canabidiol como medicamento. Ele não é um agonista do receptor. Ele faz um papel de modulação e ele faz um papel de aumentar a produção, a liberação de anandamida, porque ele inibe o metabolismo dela. Então, o canabidiol tem esses dois efeitos. Ele inibe a enzima que degrada a anandamida, tá? Que é o endocannabinoide que age mais no receptor CB1. E ele também modula a função do receptor CB1. Só que ele não age diretamente no receptor. Então, todas as funções, todos os efeitos, melhor dizendo, alucinógenos, comportamentais do ponto de vista disléptico, que é de comportamento disruptivo,
que a maconha tem, que o THC tem e que outros canabinoides têm, o canabidiol não tem. Porque ele não é um agonista direto do receptor. Principais funções do sistema endocannabinoide. Então, modulação da plasticidade neuronal, tá? Pelos processos de LTP e LTD. Então, ele modula isso. A regulação de dor e prazer. Então, a gente tem influência sobre memória, sobre apetite e sobre sono. E a gente tem uma regulação do controle emocional e do controle da motivação, tá? Que é aquela interface entre o corpo e a mente, tá? Isto tudo, a regulação da dor e do prazer, a regulação da memória, do apetite e do sono, a gente consegue correlacionar com os locais do cérebro onde você tem CB1, tá? Então, hipocampo, então tem a ver com memória. Prazer tem a ver com a via da recompensa. Dor tem a ver com o hipotálamo, tá? Apetite também tem a ver com o hipotálamo, sono, sistema reticular. Então, a gente tem influência sobre todos esses comportamentos, todas essas funções do nosso cérebro. E como que isso vai acontecer? Então, basicamente, você tem... Vamos imaginar uma via de neurotransmissão que esteja sendo estimulada, ela está funcionando. Todos os neurônios têm seu limite, nós já vimos isso. Lembra quando passa da LTP para LTD? Quando o neurônio começa a enxergar o estímulo como um estresse já negativo, um estresse já agressivo demais para ele. Isso já dá o estímulo para que os endocannabinoides comecem a ser produzidos. Onde? Naquele neurônio pós-sináptico que está recebendo esses estímulos em excesso. Então, aí você começa a produzir e liberar o endocannabinoide. Eles saem para a sinapse, vão agir lá na fibra pré, no receptor CB1. Isso vai fazer com que aconteça uma inibição da liberação do glutamato, que é excitatório, e do GABA, que é inibitório. Então, se o neurônio está em sofrimento por excesso de estímulo, tá? O que é importante é você inibir o glutamato, porque o glutamato é excitatório. Aí você reduz o funcionamento dele, porque vai ter menos glutamato, tá? Se ele está se sentindo em sofrimento por falta de atividade, porque pode acontecer as duas coisas, lembram da LTD? Você tem os dois extremos. O neurônio se sente em sofrimento quando ele está sendo muito estimulado, quando ele está sendo pouco. Quando ele está sendo pouco, o que é importante é que o canabinoide reduza o GABA, porque o GABA é depressor. Aí com menos GABA o neurônio já consegue ser mais estimulado. Tá? Isso ajusta o funcionamento da sinapse e estabiliza essa via de neurotransmissão. Isso é o papel dele, tá? Do sistema endocannabinoide na homeostase, no fisiológico. E por que o sistema endocannabinoide ele regula a plasticidade do cérebro? Porque ele participa tanto da LTP, potencialização de longo prazo, quanto da LTD, dessensibilização de longo prazo. Então, LTP, acúmulo de fatores de crescimento neuronal nas vias que estão sendo utilizadas. Isso aumenta a quantidade de sinapses naquela via e fortalece a via. LTD, quando você passa do limite do neurônio em estimulação, então o estímulo fica além do que o neurônio entende como aceitável para ele, ou quando você está abaixo disso, quando o neurônio não está sendo estimulado no mínimo necessário para ele se sentir na homeostase, se sentir no funcionamento, entre aspas, normal, tá? Aí você começa a acumular fator de apoptose para no final do processo você matar esse neurônio porque ele não está sendo útil mais e porque ele está em sofrimento.
tá? O sistema endocannabinoide, ele participa desses processos. Porque se você regula o glutamato e o GABA, você regula o aumento do funcionamento do sistema e regula a diminuição. Aumento pelo glutamato, diminuição pelo GABA. Aí você tem a regulação da produção do fator de crescimento do fator de apoptose. Porque você está alterando o funcionamento neuronal, alterando o metabolismo, alterando a síntese proteica, e essa alteração de síntese aumenta ou diminui fator de crescimento, produção de fator de crescimento, ou aumenta e diminui produção de fator de apoptose. Porque esses fatores são proteicos, são peptídeos, tá? Isso vai modular o aprendizado, a memória e a adaptação de comportamentos, tá? E como você tem a repercussão do fator de crescimento, do fator de apoptose na formação das sinapses, tá? Você tem também o papel desse sistema nessa formação e no que chama de refinamento, que é o funcionamento das sinapses novas que você forma. As sinapses vão colaborar entre si para que aquela via seja fortalecida ou que seja enfraquecida. Isso no cérebro já formado, mas também no processo de formação, desde a fase fetal, tá, até a fase da infância, da adolescência, a fase de adulto jovem, tá, porque o cérebro até os 21, 22 anos, ele está ainda em formação, está se desenvolvendo. E óbvio, isso facilita a flexibilidade sináptica em resposta a novas experiências, que é aquela formação de sinapses alternativas entre dois neurônios, tá? LTP, que a gente já viu, ou a morte de neurônios em resposta a LTD, que a gente também já viu. Então, como o sistema endocannabinoide regula diretamente a liberação de neurotransmissores e regula indiretamente por meio de inibição de liberação de GABA e glutamato, a gente tem bastante interação dele com todos os sistemas de neurotransmissão, tá? Então, aqui estão as repercussões mais importantes do sistema endocannabinoide interagindo com os outros. Com as vias dopaminérgicas, nós temos alteração na via de recompensa e na motivação, tá? Que também tem um pouco a ver com a recompensa. Embora você tenha ali uma correlação cortical, mas a via da recompensa também está envolvida. Por exemplo, a motivação de procurar a droga quando o paciente já é um abusador, um adicto ou até mesmo um dependente. A motivação ela vem do límbico. Interação com a serotonina, regulação do humor e da ansiedade / depressão. A inibição da liberação de GABA e glutamato, aí você equilibra a excitação do glutamato com a inibição do GABA, tá? E o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal ou suprarrenal, que é a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá? Então, a gente libera lá na suprarrenal, lá em cima do rim, o cortisol. O cortisol age dentro do cérebro e age no corpo inteiro, tá? Modulando o estresse. Quanto mais cortisol, mais estresse. E a gente tem a redução do funcionamento desse cortisol baseada no sistema endocannabinoide. Tá? O canabinoide é sempre depressor, ele reduz a liberação desses outros neurotransmissores aqui, tá? E do hormônio cortisol. As substâncias que atuam no sistema endocannabinoide, tá? Elas são classificadas em naturais ou fitocannabinoides derivados diretos da cannabis e os sintéticos produzidos em laboratório, tá? Então, o que a gente tem de mais importante em relação aos fitocannabinoides? Como a gente já viu, são cerca de 400, tá? Mas vamos falar só desses dois que são os mais estudados. O THC, que é um agonista do CB1 e do CB2, um agonista parcial, ele vai produzir euforia, relaxamento, alterações de percepção, então ele é alucinógeno, tá? Ele aumenta o apetite,
ele reduz a sensação de dor, ele pode ser convulsionante, induzir convulsões, ou ele pode reduzi-las, depende da dose, tá? Ele tem alguns outros efeitos aqui. O canabidiol, ele é um modulador indireto do CB1, ele não atua no CB1, tá? Ele vai modular a resposta do CB1, tá? E ele vai também reduzir a biotransformação, a degradação do canabinoide endógeno chamado anandamida. Ele vai aumentar a anandamida. Isso é responsável por vários efeitos, incluindo o ansiolítico / antidepressivo e o anticonvulsionante, tá? Aqui, os efeitos, principalmente do THC, variam de acordo com a dose, como eu exemplifiquei para vocês com as convulsões, e o contexto psicológico. Então, dependendo da situação emocional daquele paciente naquele momento, ele vai fumar maconha e vai ter uma alucinação boa, ele vai gostar da sensação. Ou ele vai fumar maconha e vai ter uma sensação ruim, ele vai detestar. Então, depende do contexto psicológico em que ele se encontra, tá? Então, as emoções têm muita repercussão no efeito do THC. Aqui só para vocês verem, tá? Os canabinoides. Essa parte aqui dos anéis, tá? É o que a gente chama de grupo farmacofórico, é o grupo que tem todos os canabinoides. E a gente tem o THC, os dois THCs, o delta-9, que é o psicoativo, que é mais psicoativo do que o delta-8. O canabinol, que é extremamente alucinógeno. Então, eles estão tentando modificar a molécula do canabinol para torná-la útil na terapêutica. Porque ele tem bastante efeito no cérebro, só que ele é muito alucinógeno. E aqui em cima o canabidiol. Bom, como o nosso foco é psicofarmacologia, então é terapêutica, a gente vai falar mais do canabidiol. Os mecanismos de ação do canabidiol são muito complexos, tá? Não é simplesmente ligar ou atuar no CB1 ou no CB2 ou nos dois, coisa que ele não faz. Ele age, sim, num receptor canabinoide chamado TRPV1, que é o receptor vaniloide. Esse é um receptor canabinoide e o canabidiol atua nele, tá? Modulando outras vias de neurotransmissão. Então, o que ele vai fazer basicamente? Ele vai modular o funcionamento do CB1. Então, depois que o canabinoide endógeno atuou no CB1, o canabidiol vai aumentar esse efeito. Então, ele modula o efeito do canabinoide endógeno. E, ao mesmo tempo, ele aumenta a oferta do canabinoide endógeno anandamida, porque ele inibe a degradação da anandamida. Ele inibe a enzima que degrada a anandamida, que é a FAAH. Existe uma interação também importante com o receptor de serotonina HT1A, tá? Que a gente vai falar a seguir. Então, como nós vimos, tá no próprio sistema endocannabinoide, o canabidiol inibe a FAH e aumenta a quantidade da anandamida dentro do cérebro, tá? Essa anandamida age no receptor CB1 e você tem os efeitos dela aumentados. O que nós temos também é uma ação direta do canabidiol no receptor de serotonina, HT1A. Ele é um agonista parcial desse receptor, tá? E é um receptor que, como um receptor serotoninérgico, ele está associado com regulação de humor, de ansiedade, tá? / depressão e do estresse.
Por isso que você consegue ter efeitos ansiolíticos e antidepressores do canabidiol, porque ele é um agonista parcial do receptor. Vejam que o THC é um agonista pleno desse receptor. Por isso que o THC é alucinógeno, porque a serotonina é alucinógena, tá? Ela tem um potencial alucinógeno, até por isso, as drogas alucinógenas, tipo êxtase, tipo mescalina, psilocibina, elas são agonistas da serotonina, tá? Agonistas fortes. O canabidiol não é forte, ele é parcial. Então, ele não é alucinógeno, mas ele atua como a serotonina nessas outras funções. O receptor vaniloide, TRPV1, ele é um receptor canabinoide, embora que ele esteja separado, mas ainda ele é considerado canabinoide, tá? E ele tem uma interação direta com o canabidiol, tá? O canabidiol, ele é agonista desse receptor, e é um receptor que vai modular a percepção da dor. Então, a função analgésica do canabidiol tem a ver com este receptor aqui, que é o vaniloide. E os receptores GABA? Então, o canabidiol, ele vai facilitar a ligação do GABA ao GABA. Se vocês se lembram, esse é o mesmo mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, dos barbitúricos, do próprio álcool, tá? Então, ele vai facilitar a ação do GABA, tá? Aumentando a afinidade dele, então, a ligação dele no seu receptor. Isso tem efeito ansiolítico e efeito anticonvulsivante. Além dos efeitos dos receptores, o canabidiol, ele diminui a ativação das células da glia, tá? A glia, como eu disse para vocês, são as células que fazem aquele ambiente onde os neurônios vivem. Então, a glia faz toda uma regulação metabólica ali do ambiente onde os neurônios estão vivendo, tá? Se você tem excesso de ativação da glia, você pode ter aumento de inflamação no cérebro, que pode levar à lesão, à apoptose de neurônios. O canabidiol reduz essa ativação, tá? Isso é importante no caso de convulsões, porque a convulsão é um excesso de ativação, tanto do neurônio quanto da glia, tá? O canabidiol pode promover neurogênese, principalmente no hipocampo, que é um centro de memória e aprendizado, tá? E neurogênese é a formação de neurônios novos. Então, você aumenta a produção de neurônios, principalmente relacionados à memória e aprendizado, tá? Isso, é claro, é discreto, porque no adulto a neurogênese é pouca, mas existe. E a gente tem efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, tá? Porque você inibe o estresse oxidativo. Isso também nós já vimos. Quanto mais você tem estímulo, que a gente chama de excitotoxicidade, tá? Principalmente para o glutamato, quanto mais você tem excitação do neurônio, mais você tem estresse oxidativo, formação de radicais livres. Como o canabidiol reduz isso, tá? O sistema endocannabinoide como um todo, ele reduz isso. Você reduz o estresse oxidativo. Então, você acaba protegendo o neurônio. Tá? Que é o que tá explicado aqui em forma de esquema. Então, o canabidiol não age em receptores CB1 e CB2, embora haja no TRVP1, que é um receptor hoje em dia ainda considerado canabinoide, tá? Que é o receptor vaniloide, mas no CB1 e no CB2 ele não age. Ele age modulando o efeito dos canabinoides endógenos, ele aumenta a resposta do receptor CB1 a esses canabinoides endógenos, tá? Então, por exemplo, a anandamida vai no receptor CB1 e age. Isso altera o metabolismo do neurônio lá dentro. Essa alteração metabólica, na presença do canabidiol, ela é maior, tá? Então, o efeito da anandamida fica sendo maior também.
tá? E do 2-AG também, mas estou exemplificando com a anandamida. No caso da anandamida, o canabidiol ainda reduz a degradação dela, porque inibe a FAAH, que é a enzima que metaboliza a anandamida. Então, você aumenta a quantidade de anandamida e aumenta a eficiência da transmissão que ela vai desencadear no receptor CB1. Aqui uma comparação entre o canabidiol e o THC. O canabidiol, então, ele vai modular o sistema endocannabinoide, enquanto que o THC age diretamente no CB1. Ele é um agonista forte do CB1. Efeitos na musculatura, na espasticidade. O canabidiol reduz a rigidez muscular, os espasmos, então as contrações musculares esqueléticas e a dor muscular, tá? Isso vai te levar à redução de convulsões e à redução da dor muscular. O THC, ele também reduz, tá, as convulsões, embora em doses altas ele seja convulsionante, ele aumente as convulsões. Então, o efeito do THC na musculatura depende da dose, tá? E você tem sonolência que vai relaxar a musculatura de alguma maneira com o THC. Efeitos psicoativos aqui são efeitos alucinógenos. O canabidiol não possui, o THC possui, principalmente pela ação do receptor de serotonina, HT1A, porque o canabidiol ele é agonista parcial e o THC ele é um agonista forte, um agonista completo. A segurança da utilização. O canabidiol ele é bem tolerado e tem pouco efeito adverso. O THC tem bastante efeito adverso, principalmente alucinações, tá? E efeitos físicos, convulsões, dor, tá? Em doses altas. Então, você tem uma série de efeitos aqui. A tolerância. A tolerância aos dois, mas a tolerância ao canabidiol é lenta. Você tem que usar por muito tempo, até você ter que aumentar a dose. E a do THC é rápida. Você tem que cada vez mais aumentar a quantidade dele para ter o mesmo efeito alucinógeno que você teve no começo. Obviamente, o pessoal começou a tentar desenvolver canabinoides sintéticos, modificando as moléculas dos canabinoides da cannabis, dos fitocannabinoides. Então, a gente tem 2 que são usados em terapêutica, que são agonistas diretos do CB1 e CB2, que são o dronabinol e a nabilona, tá? Eles são o THC sintético. Tá? Eles agem nesses receptores, mas com menos potência. Só que os 2 ainda têm um pouquinho de THC junto. Tá? Se você pegar o vidrinho de dronabinol, por exemplo, vai estar lá a quantidade de THC que tem. Tá? Que você precisa dele para dar o starting, para dar o início do funcionamento. O rimonabant é um antagonista CB1. Ele foi usado em terapêutica, ele é extremamente potente, tá? Ele era usado para quê? Para reduzir o apetite. Então, ele era usado em obesidade, funcionava muito. Ele reduzia muito a fome. O problema é que ele aumentava muito a depressão e a ideação suicida. Muita gente se suicidou por causa do rimonabant, tá? Ele foi retirado da terapêutica. O pessoal está tentando modificar a molécula para ver se consegue diminuir esse efeito depressor. Inibidores da enzima FAAH, tá? Como o canabidiol o faz, eles estão tentando procurar algum sintético, tá? Quando você encontra uma sigla, tipo assim, ó, o RB597, quando o nome do medicamento vem por sigla, significa que ainda ele está em estudo clínico, tá? O laboratório ainda não lançou, tá? Então, isso daí está em estudo ainda. Ele está sendo estudado como ansiolítico. Aqui os efeitos emocionais e efeitos comportamentais do THC. Você tem alterações na percepção temporal, alterações de atenção, euforia seguida de relaxamento,
ou de ansiedade, depende, como eu falei para vocês, do contexto do paciente, do contexto emocional naquele momento. Tá? Ele vai se sentir relaxado ou vai se sentir ansioso, dependendo do que ele estava sentindo antes de usar o THC. Redução da memória recente, mas parece que com o uso crônico do THC, esses déficits também vão incluir a memória de longo prazo, tá? Da memória mais antiga. Então, uma lesão maior nos neurônios do hipocampo. E no paciente predisposto à psicose, você tem a abertura dos sintomas. Ó, esses pontinhos rosa, pink, eles são os sítios de ligação do THC. Aonde está em roxo, ali é a via da recompensa, tá? O resto todo, olha, são pontos de ligação do THC na córtex, no hipocampo, no cerebelo, no sistema límbico, nos gânglios da base. Percebam como a ação do THC ela é disseminada dentro do cérebro. Então, quando a pessoa fala a maconha não faz mal, essa pessoa não sabe o que ela está falando. Tá? A maconha age no cérebro inteiro e é evidente que isso tem um potencial enorme para fazer mal. Tá? Como também tem um potencial para fazer bem, porque você está atuando também em centros que podem estar alterados por doenças. Só que você soma as duas coisas, no caso do THC, o risco ultrapassa o benefício, ele faz mais mal do que bem, principalmente em uso crônico, tá? O canabidiol já é diferente, tá? Porque o canabidiol não liga no receptor CB1, como a gente já viu, o THC liga. Bom, aqui a utilização já comprovada do canabidiol em transtorno psiquiátrico. Então, ele se demonstrou ser ansiolítico e antipsicótico. Ele reduz sintomas do transtorno do estresse pós-traumático e da ansiedade social. Ele tem se mostrado útil em epilepsia refratária, então epilepsia que não reage a nenhum outro medicamento, e também em depressão refratária. Tá? Tudo isso já está sendo usado em terapêutica, tá? Além de dor crônica, além de câncer, além de vômito, além de alteração de apetite, tá? Além de sono. Só que aqui a gente está falando apenas de transtorno de comportamento, tá? Ele não tem efeito psicodisléptico, tá? Sempre que você vê diz tem a ver com alterações distorcidas, então comportamento distorcido. Ele não tem esse efeito, tá? Ou seja, ele não é alucinógeno. Tá aqui o uso terapêutico já aprovado e já está disseminado já na terapêutica. Epilepsia refratária, então é aquela que não cede a mais nada, tá? Distúrbios do movimento, dor crônica, dor neuropática, então dor crônica inclusive do câncer, espasticidade da esclerose múltipla, então aquelas contrações, aqueles tremores em paciente com esclerose múltipla, náusea e anorexia no câncer, tá? Relacionada à quimioterapia do câncer, potencial em transtornos de ansiedade e depressão, em transtornos alimentares, em obesidade e no transtorno do estresse pós-traumático, tá? Aqui, efeitos adversos, principalmente do THC. A gente tem um déficit cognitivo, tá? Que em uso agudo é transitório. No uso crônico ainda não se sabe, provavelmente não é, tá? Provavelmente esse déficit vai se manter. Ele é irreversível com THC. Ansiedade, taquicardia com THC, principalmente em dose alta. Convulsões também. Depressão também,
tá? Com THC em dose alta. Sedação e tontura, tá? Sedação principalmente com THC. Tontura com os dois. O canabidiol pode gerar tontura, sim. Dependência psicológica, entre aspas, porque hoje em dia se considera que não existe dependência psicológica. Toda dependência é física, a gente vai chegar nisso na aula específica, tá? Mas dependência psicológica é, assim, uma necessidade emocional de usar. Principalmente quando você está junto com pessoas que usam, tá? A maconha, o THC. E tolerância com uso crônico. Aos dois, mas o THC a tolerância é mais rápida, bem mais rápida, do que com canabidiol. Em termos da integração neuropsicológica, a interação entre o funcionamento neuronal e o comportamento. Então, o sistema endocannabinoide, ele é um freio homeostásico da atividade cerebral. Ele reduz a atividade cerebral para manter o cérebro dentro do fisiológico, dentro da homeostase. Como ele faz isso? Equilibrando excitação e inibição, porque ele equilibra a liberação de GABA e de glutamato. Com isso, ele mantém a estabilidade emocional e a estabilidade cognitiva, tá? Fazendo, então, a interface entre o corpo, que é o neurônio, e a mente, que é o comportamento. Concluindo, então, o sistema endocannabinoide ele é essencial à homeostase neural. Ele atua na regulação do humor, da dor, da cognição, do movimento, que não está aí escrito, mas também, tá? Os canabinoides têm potencial terapêutico bastante alto, mas exigem cautela. Por quê? Porque a gente viu, ele é um sistema, o sistema endocannabinoide, ele é disseminado no cérebro. Ele tem uma ação muito disseminada, tá? E muito presente. Então, quando você vai atuar ali com substâncias exógenas, você precisa tomar cuidado, você precisa ter o conhecimento do que pode estar acontecendo ali e fazer uma avaliação risco-benefício eficiente, tá? E é óbvio que para a neurociência e para a psicologia clínica é fundamental você conhecer o funcionamento do sistema endocannabinoide, porque na hora que você está com o teu paciente, você consegue alterar aqueles processos de LTP e de LTD por intermédio dos esquemas de psicoterapia, tá? Então, você precisa conhecer o papel do endocannabinoide na plasticidade para poder mexer com isso, alterando isso, tá? Estabelecendo as vias que você quer e que o paciente também quer fortalecer, enfraquecendo aquelas que não são interessantes para ele e para o processo terapêutico. Então, é muito interessante conhecer esse sistema. Tudo isso que a gente viu, vocês encontram nesses artigos e vocês encontram numa pesquisa no UpToDate. A faculdade tem o UpToDate, você tem que entrar lá e fazer o cadastro. Então, você entra no site do UpToDate, no portal. Na faculdade, tem que ser no sistema deles, para fazer o cadastro. Você pode fazer o levantamento com esses termos que eu usei. Você vai encontrar todas as fontes que eu utilizei.